Olá, voltamos aí para a nossa aula de biomoléculas. A gente vai falar do primeiro tipo, né, da primeira classe de biomoléculas, que são as proteínas. Tá? Bom, o que são proteínas? As proteínas são moléculas enormes, moléculas gigantes, né? Então a gente fala que elas são macromoléculas. Essas moléculas grandes, elas são formadas como? A partir da união de várias moléculas menores, tudo bem? Esses são os polímeros, né? Se vocês lembrarem da aula passada, né? Os polímeros, eles são formados pela união de monômeros, que são as unidadezinhas básicas de construção desse polímero. No caso das proteínas, essas unidadezinhas, né, de construção, essas unidades básicas que se juntam para formar o polímero, vão ser os aminoácidos. Tá? Então a gente pode, né, entender que as proteínas são polímeros de aminoácidos. E é claro que são polímeros naturais, porque eles são formados nos organismos vivos. Tá? Quimicamente falando, né, a gente tem a função amida numa proteína. A gente vai falar melhor disso, porque a amida, né, ela vai ser formada pela condensação do ácido carboxílico e da amina. Tá? Como o aminoácido possui os dois grupos, então a gente vai ter a reação de formação de uma amida na ligação peptídica. Tá? E aí os aminoácidos, né, e as proteínas, né, possuem várias funções biológicas importantes. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que, né, associar com proteína é que ela tem uma função plástica. Né? As proteínas elas são alimentos plásticos. O que seria isso? Função de formar as estruturas do nosso corpo. Então, as membranas da célula, né, a sua pele, as organelas que estão dentro da célula, o citoesqueleto que está dentro da célula, toda a parte fora da célula também, a matriz extracelular, isso tudo é formado por proteínas, né? Sua pele, sua unha, seu cabelo, né? Então, a proteína ela tem função estrutural, né? Músculo também é proteína, tá? Bom, então, proteína tem função de formar estruturas corpóreas, certo? Função estrutural. Outra coisa importante que a proteína desempenha, gente, uma função importante é a função de catalisar as reações químicas que acontecem no organismo, tá? Então, os catalisadores, lembram-se que eles aceleram as reações, né, no corpo. Tá? Então, as proteínas têm essa função de catalisador. Essas proteínas que são, né, especializadas em catalisar reações, elas são chamadas de enzimas. Tá? Então, as enzimas são proteínas, né, que servem para acelerar reações, para catalisar reações. Outra coisa importante, resposta imune. Tá? Então, as imunoglobulinas são os famosos anticorpos, são proteínas também. E tem várias outras funções, como por exemplo, né, receptor. Né, na membrana da célula, a gente tem vários receptores que recebem sinais de hormônios, recebem sinais, né, de neurotransmissores para desempenhar algum papel, certo? As proteínas têm essa função também. Tá? Fatores de transcrição, então quando você precisa transcrever um gene, quando precisa ativar um gene para ele poder se expressar. Então esses fatores de transcrição que aumentam a produção de uma proteína podem ser outras proteínas, tudo bem? Sinalização celular, a mensagem que vai ser passada para dentro da célula quando, né, um receptor é ativado na membrana. Isso também é feito por proteínas. Bom, então tem várias funções que a proteína pode realizar, né, no nosso corpo, tudo bem? Então, onde que você vai encontrar proteínas? A gente encontra proteínas em alimentos, né, de origem animal, em alta concentração. Tá? Então, eu tenho proteínas em alimentos, né, de origem vegetal? Sim, mas não tem comparação. Tá? Se você quer proteínas, tem que comer algo de origem animal, em alta concentração. Você comer um pouquinho, um pedacinho de carne, já dá um montão, né, de soja. Tá? Então, muitas pessoas falam, mas também tem proteína. Né? Tem também proteína em alimentos de origem vegetal, mas a concentração é muito maior. Então, se você quer, né, proteína, né, com uma fonte eficiente de proteína, que vai te fornecer muita proteína, tem que comer carne, tem que comer leite, tem que comer, né, ovo, coisas que sejam de origem animal, tá? Tudo bem? Então, alimentos de origem animal, eles são riquíssimos em proteína, são os melhores em termos de proteína. Bom, as proteínas, então, elas são formadas por aminoácidos. Então, a gente vai ter o que no aminoácido? O grupo amino, né, que é básico, a gente já viu por quê, ele tem a tendência de aceitar um H+ da água.
E a gente tem também um grupo de caráter básico, que é o grupo carboxila, tá? Esse que está de cor de rosa aí, tá? Então esse de cor de rosa tem caráter ácido, e esse de azul que está aí, que é o grupo amino, ele vai ter um caráter básico, tá? Os aminoácidos, em geral, possuem carbonos quiral, tá? Tirando a alanina, né? Que a alanina, a glicina, né? Essa alanina que está aí. A glicina tem 2 hidrogênios, né? Então aí você não vai ter um carbono quiral. Mas tirando a glicina, todos os outros aminoácidos, eles possuem um carbono quiral, tudo bem? O hidrogênio vai estar presente, esse hidrogênio aqui, em todos os aminoácidos. Então você viu que ó, isso vai estar presente em todos. Isso vai estar presente em todos. A carboxila e o grupo amino tem que ter. O hidrogênio está presente em todos. O que vai diferenciar um aminoácido do outro, então? Essa parte aqui, ó, que se chama cadeia lateral do aminoácido. Tá? Então, essa parte é que vai variar de acordo com o tipo de aminoácido. Então, é como se ele fosse a identidade do aminoácido. Tudo bem? Cada tipo de aminoácido vai ter uma variação aí nessa parte amarela, que é a cadeia lateral. Tudo bem? Esses aminoácidos são as unidades básicas construtoras, né, das proteínas, né? São os tijolinhos de construção das proteínas. Então a gente pode falar que os aminoácidos são o quê? Os monômeros para poder formar as proteínas, já que as proteínas são polímeros, né? Os monômeros que formam as proteínas são os próprios aminoácidos. Tudo bem, gente? Bom, aí a gente tem, né, de novo aqui, ó, a gente tem um pKa baixo para o grupo carboxila. Então, geralmente ele vai estar o quê? Desprotonado. Se a gente considerar, né, um meio aquoso, se a gente considerar um sistema biológico, a gente vai considerar que esse grupo carboxila, na verdade, ele está na forma de carboxilato, ele está desprotonado, porque o pKa dele, né, é um pKa baixo, então ele desprotona em pH baixo, ele desprotona em 2,5. E no caso, né, do grupo amino é o contrário, tá? No grupo amino ele vai estar protonado, porque o pKa é alto, então ele desprotona em pH muito alto. Como a gente está considerando o pH fisiológico, né, que está próximo do 7, então a gente vai considerar que ele vai, né, protonar, gente, ele vai protonar no pH 9 ou menos que 9 ele já protona, entendeu? Como a gente está no pH 7, isso para o sangue ali, né, para sistemas biológicos, então com certeza ele está protonado. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho alguns aminoácidos. Esses aminoácidos são aqueles que tem, vocês estão vendo essa parte que está destacada? Essa parte destacada aqui, ó, ela é a cadeia lateral do aminoácido. Tá? Então esses são aminoácidos com grupo R alifático e não polar. Tá? O que é alifático? Aquilo que não é aromático. Tá? Então são grupos alifáticos não polares. Então aqui, ó, a gente tem, né, o hidrogênio como cadeia lateral para a glicina, que é aquele que eu falei que é o único que não tem carbono assimétrico, tá? Aqui a cadeia lateral da alanina é um grupo metil, tá? A cadeia lateral da valina é um grupo isopropil, tá? Aqui você tem também, ó, um grupo isobutil aqui, que é a cadeia lateral da leucina, tá? A metionina tem aqui, ó, um grupo tioéter, né? Um enxofre no meio de carbonos, isso é a metionina. A gente tem aqui, ó, na isoleucina, a gente tem também um grupo aí isobutil ligado. Iso não, aqui é sec-butil, né? Então vocês estão vendo que as cadeias laterais, né, elas mudam de acordo com o aminoácido, porém, essa parte aqui, gente, ó, essa parte aqui, ela é fixa, ela é constante, ó. Isso aparece para todos, ó. Que é aquilo que a gente tinha discutido anteriormente, ó. Tá? Essa parte aqui, grupo amino mais o carboxilato mais o hidrogênio. Tá? Grupo amina mais o carboxila mais o hidrogênio. Isso tudo vai repetir em todos os aminoácidos. Tudo bem? Então esses são um tipo de vários tipos de aminoácidos que a gente tem. Isso é um, né? Aí eu tenho 6 tipos, né, diferentes aí de aminoácidos. Aqui eu tenho, ó, aqueles aminoácidos que são, né, aqueles que são polares, tá? Então aqui, ó, não polares e aqui polares. Então aqui você vê que tem, ó, hidroxila, tá? Aqui também tem hidroxila, ó. Aqui tem um grupo, né, tiol, né, que é cisteína. Aqui a glutamina. Então esses aqui são as cadeias laterais polares. A gente tem aqui, ó, com cadeias laterais aromáticas. Então vocês estão vendo que o que muda de um para o outro é essa parte aqui, ó.
Isso são as cadeias laterais, né? O triptofano, a tirosina, a fenilalanina possuem cadeias laterais, né, aromáticas. Então tem anel benzênico aí na estrutura, faz parte, né, da estrutura. Aqui a gente tem, ó, os aminoácidos que possuem cadeias laterais carregadas positivamente. Tá? Então, elas possuem uma carga positiva adicional. Então, além daquela carga positiva do grupo amino protonado, você tem na cadeia lateral também a protonação do nitrogênio. Tá? E aqui você tem também os aminoácidos carregados, só que com carga negativa, né? Que é o aspartato e o glutamato. Tá? Então, são 20, né? Se vocês perceberam aí, ó, 20 aminoácidos diferentes. E esses 20 aminoácidos diferentes, todos eles, né, eles se unem para poder formar o quê? Para poder formar proteínas. Então, de acordo com a sequência desses aminoácidos, né, a quantidade desses aminoácidos, você vai ter proteínas diferentes. Então, você pode ter um número quase que infinito, né, de proteínas fazendo combinação, né, entre estes diversos aminoácidos aí para poder formar a proteína. Tudo bem? Bom, então aqui é como que uma proteína se forma. Tá? Então, a proteína se forma quando um aminoácido se une com outro aminoácido. Então eu coloquei aqui, ó, o aminoácido glicina. Tá? Ele encosta lá o grupo carboxila no grupo amino do aminoácido com quem ele vai reagir. Tá? Então isso vai acontecer lá no ribossomo quando estiver fazendo lá a síntese proteica. Né? O OH aqui sai junto desse hidrogênio aqui. Lembra que isso forma água. Né? Deixa eu trocar a cor aqui. Ó. Isso vai formar água. Então isso aqui é uma condensação, lembra? Condensação por desidratação, por retirada de água. O que, que vai acontecer? Esse nitrogênio aqui liga nesse carbono aqui, ó, formou uma ligação peptídica. Essa ligação peptídica é o que, pessoal? É uma ligação amídica. Né? Então lembra que a fusão do ácido carboxílico na amina dá uma amida. Tá? Então a ligação feita entre um aminoácido e o outro, isso é uma amida. Tudo bem? Aí vamos supor que a cisteína, que fez ligação peptídica aqui primeiro com a glicina, vamos supor que encosta um terceiro aminoácido. Vamos supor que encostou uma fenilalanina aqui, ó. Então a fenilalanina, né, ela vai perder o hidrogênio, a cisteína vai perder o OH, fez outra ligação peptídica aqui, ó, outra ligação amídica aqui. E assim por diante, ó. Esse grupo carboxila livre aqui, ele pode continuar a reação, certo? E aí a cadeia polipeptídica vai se alongando, tudo bem? Até formar a proteína, que é aquela molécula grande, né? Certo? Então aí, nesse caso, eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter um tripeptídeo, porque eu uni somente 3 aminoácidos, né? Para você ter uma proteína, é 80 ou mais aminoácidos, né? Então, isso aí continua. Para cada ligação peptídica formada, libera uma molécula de água. Então, aqui, como houve a formação de 2 ligações peptídicas, então vão sair aí 2 águas, tá? Bom, quando a gente come alguma coisa que tem proteína, então você come carne, né, toma um copo de leite, o que, que vai acontecer? Aquela proteína tem que ser digerida no seu estômago, no seu intestino, e essa digestão da proteína vai fazer o quê? Vai quebrar essa proteína nos aminoácidos separados novamente. Para fazer a quebra da amida, voltando lá para o ácido carboxílico mais amina, a gente tem a hidrólise. Tudo bem? Certo? Então é isso que vai acontecer ali, né, no seu corpo quando for formar as proteínas a partir dos aminoácidos. E quando você come, a digestão é exatamente o contrário. Você quebra a proteína e aí os produtos finais da digestão lá da sua proteína vão ser os aminoácidos separados. Tudo bem? Certo? Bom, daqui a pouco a gente volta, fazer um intervalo aí. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre as proteínas.